No princípio, não havia nada. Nada além do silêncio de trevas sem fim. Mas o Criador soprou perante o grande vazio e sussurrou: faça-se a luz. Talvez quando eu lhe disser você não acredite. É possível que pareça estranho, mas mesmo assim, preste atenção. Antes que você existisse, eu já era. Eu sempre fui. Sei que para quem a vida existe há pouco tempo é difícil pensar em eternidade, mas pelo menos agora mude as suas referências. Comece a pensar como se o tempo não existisse e tudo o que você vê à sua volta, na realidade só existisse em você. Cada ser, cada movimento, antes que aconteça lá fora, é germinado e desenvolvido onde ninguém pode tocar. Olhe lá fora, o que vê? Tudo que passa diante de seus olhos é um pouco de você. Cada ser, cada elemento, a respiração que você nunca vai ouvir, o toque que talvez você nunca sinta, antes nasceu em você. O mundo cabe no seu coração e eu vivo aí. Meu nome é o nome de tudo que você reconhece como sendo bom. Eu sou e vivo em você. Entendo que para você seja quase impossível pensar que um pouco de mim vive aí. Mas não precisa pensar muito. Somente sinta. Minha voz é a vida, minha passagem o vento, meus passos a terra, o mar. Eu estou aqui. Em lugares onde você jamais imaginou, nos cantos mais escondidos onde não há sinal da raça humana, em tudo, o tempo todo, eu sou. De você só espero que viva, e na vida que me encontre. No sorriso, na respiração, movimento, choro, passos, luz, na escuridão, no bom e no ruim. Não há nada que me contenha e não existe o que me cessa. Eu vivo em você e nada, nem você, encerra o que é. Me toque porque eu estou aqui. Fale comigo porque eu ouço sempre o tempo todo. Para mim você fala quando sente, respira, dorme, cala, sorri, vive. Eu sempre respondo. Não há voz que eu não ouça, nem clamor que eu não atenda. Mas você não sabe quase nada. Faz pouco tempo que está aqui. E aqui ou não mais estaremos juntos. Sua caminhada só existe comigo e é aqui, com você que eu vou continuar. Essa é a minha natureza. Eu vivo em você. Eu sou. E por isso, mesmo que você não saiba, você me conhece e sabe meu nome. They're dead.
Tipler, two physicists, in their book, The Anthropic Cosmological Principle, list 10 steps in the course of human evolution, each of which is so improbable that before it would occur, the sun would have ceased to be a main sequence star and incinerated the Earth. And they calculate the probability of the evolution of the human genome to be somewhere between 4 to the negative 180th power, to the 110,000th power, and 4 to the negative 360th power, to the 110,000th power. So if evolution did occur on this planet, it was literally a miracle, and therefore evidence for the existence of God. So I don't think this is an argument for atheism. Quite the contrary. It really provides good grounds for thinking that God superintended the process of biological development. So the Christian can be... Everything's been so confusing. Fear got the best of me. Now I'm lying here worried about tomorrow. Havia certa vez um grupo de ratos que vivia feliz dentro de um grande piano. Para eles, no mundo do seu piano, a música que ouviam vinha do próprio instrumento que belamente enchia de som todos os lugares escuros com beleza e harmonia. Num primeiro momento, os ratos ficaram impressionados com aquilo. Eles extraíam conforto e admiração com o pensamento de que alguém maior do que eles pudesse estar reproduzindo aquela música. Embora invisível para eles, aquele ser estava sempre perto e eles gostavam de pensar no grande pianista que, por razões óbvias, eles não podiam ver. Então, um dia, um destemido camundongo saiu do meio dos ratos e subiu na parte superior do piano que dá para aqueles martelinhos com uma cobertura especial e voltou cheio de ideias. Descobri finalmente como a música é feita, disse ele com convicção. As cordas eram o segredo. Elas firmemente estavam esticadas com tamanhos graduados e então vibravam pela batida dos martelos e aí davam o seu efeito. E com esta brilhante descoberta, os ratinhos entenderam que deveriam fazer uma revisão de suas velhas crenças. Ninguém, a não ser os ratos mais velhos e conservadores, poderia continuar crendo naquela história do pianista invisível. Mais tarde, um outro rato explorador conduziu a explicação para mais longe. Os martelos, dizia ele, é que eram o segredo e não as cordas. O número de martelos dançando e batendo sobre as cordas é que produzia o som. Essa era uma teoria mais complicada, mas tudo demonstrava que eles viviam em um mundo puramente mecânico e matemático. E o pianista invisível? Bem, este passou a ser considerado cada vez mais um mito. E quem acreditasse nele não deveria ser levado a sério intelectualmente falando. Mas, enquanto isto, lá fora, o pianista continuava tocando a sua melodia a despeito da negação dos ratos mais inteligentes que moravam dentro do piano. Você, inteligente, certamente entendeu o que eu quis dizer com essa história. Pois então saiba que a melodia de Deus continua sendo tocada lá fora. Quer creiamos ou não, ela continua sendo executada. E em sua partitura, ele mostra que estamos caminhando para um epílogo em que o maestro revelará a sua grandiosa imagem. E aqueles que estiverem prontos o aplaudirão como ele merece ser aplaudido. Eu creio assim. O mal. Agora se diz que o mal é a arma mais potente do ateísmo contra a fé, e é. Afinal, a própria existência do mal impõe a pergunta: se Deus é todo bem e Deus é todo poderoso, por que permite que o mal exista? A resposta, no fundo, é notavelmente simples: livre arbítrio. Deus permite que o mal exista por causa do livre arbítrio. Do ponto de vista cristão, Deus tolera o mal neste mundo temporariamente, para que um dia quem optar por amá-lo livremente vá morar com ele no céu sem a influência do mal, mas com seu livre arbítrio intacto. Em outras palavras, a intenção de Deus em relação ao mal é um dia destruí-lo. Mas que conveniente. Um dia,
Eu vou me livrar de todo o mal do mundo, mas até lá vocês vão ter que sofrer com todas as guerras, holocaustos, tsunamis, pobreza, fome e AIDS. Tenha uma boa vida. Depois ele vai palestrar sobre valores morais absolutos. Mas por que não? O professor Redson é claramente um ateu. Não acredita em absolutos morais, mas a sua ementa diz que ele pretende aplicar um exame nas últimas semanas. Agora, aposto que se eu conseguir uma nota A por colar no exame, de repente ele vai falar como cristão, insistindo que é errado colar e que eu devia saber. Contudo, que base ele tem? E se meus atos são calculados para me ajudar a vencer, então por que eu não devo realizá-los? Para os cristãos, o ponto fixo da moralidade, o que constitui certo e errado, é uma linha reta que leva direto para Deus. Então está dizendo que precisamos de um Deus para sermos morais, que uma moral ateísta é uma impossibilidade. Não, sem um Deus não existe motivo real para ser moral, sabe? Nem existe um padrão do que é comportamento moral. Para cristãos, mentir, colar, roubar. No meu exemplo, roubar uma nota que não me pertence é proibido. É uma forma de roubo, mas se Deus não existe, como Dostoiévski afirmou famosamente, se Deus não existe, então tudo é permitido. E não só permitido, mas sem sentido. Se o professor Redson tá certo, então tudo isso, toda a nossa luta ou nosso debate, o que decidirmos aqui não tem sentido. Nossa vida e, por último, nossa morte não tem mais importância do que um peixinho dourado. Isso é ridículo. Depois de toda a palestra, você diz que tudo se resume a escolher. Crer ou não crer. Isso aí. Só existe isso. É só o que sempre existiu. A única diferença entre a sua posição e a minha posição é que você sequestra a escolha deles. Você exige que escolham a frase que diz eu não acredito. É porque eu quero libertar todos eles. Porque a religião é como um vírus mental que os pais vêm passando para os próprios filhos. E o cristianismo é o pior de todos os vírus. Entra lentamente na nossa vida quando estamos fracos, doentes ou indefesos. Então religião é uma doença. Exatamente. Ela infecta tudo. Ela é a inimiga da razão. Razão? O professor abandonou a razão muito tempo atrás. O que ensina aqui não é filosofia. Não é nem mais ateísmo, mas o que ensina aqui é antiteísmo. Já não basta que você não creia. Precisa que todo mundo não creia com você. Por que não admite a verdade? Por que só quer capturá-los com sua superstição primitiva? O que eu quero mesmo é que façam a sua própria escolha. É isso que Deus quer. Você não faz ideia de quanto me agrada reprovar mas você. quem você quer mesmo reprovar? Hein, professor? Eu? Ou Deus? Você odeia Deus? Isso não é nenhuma pergunta. Tudo bem. Por que você odeia Deus? Para, isso é ridículo. Por que odeia Deus? Responde a pergunta. Você viu a ciência e os argumentos. A ciência apoia a existência dele. Você sabe a verdade. Por que odeia ele? Por quê? Olha, é uma pergunta bem simples, professor. Por que você odeia Deus? Porque ele acabou tirando tudo de mim. Sim, eu odeio Deus. Tudo que sinto por ele é ódio. Como pode odiar alguém que não existe? Não provou nada. Talvez não. Eles vão escolher. Deus está morto? Não está morto. Deus 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 não está morto.
What makes someone extraordinary? Their abilities? Their talents? Or simply, their smile? My dad was saying that he was, his head was next to my mum's head as I was being born, and he saw my shoulder, and he just went pale. And my dad had to leave the room, and he couldn't believe what he saw. And the doctor came in, and my dad said, "My son, he has no right arm." And he says, "No, your son has no arms or legs." And he said he nearly fell on the floor. He couldn't believe it. Why would God let the pastor's son be born that way? And my mum, at first, she didn't want to hold me. She didn't want to, breastfeed me and all that. She just felt very uncomfortable for the first 4 months. And it took them quite a while before they could trust in God that he didn't make a mistake, that he didn't forget them or me. Nick's parents gave their fear and even disappointment in their son's disability over to the Lord. I challenged God. I said, "God, I know that I'm a sinner. I know that I won't probably have peace until you're in my heart, but I will not let you in my heart until you answer me, why? Why did you take my arms and legs? Why didn't you give me what everybody else has?" And so I wanted to end it. If God wasn't going to end my pain, I was going to end it myself. So at age 8, I tried to drown myself in a bathtub of 4 inches of water. I told my mum and dad, "I'm just going to relax in the bathtub. Can you put me in the bathtub?" And yeah, I turned over a couple times to see if I could do it. I couldn't do it. The thought that stopped me from going through with it was the love for my parents. That would be the last time Nick would attempt suicide, but it wouldn't be the last time he would come face to face with those deep issues that made him want to end the pain. Then one day, Nick's mother had him read an article about a severely disabled man, and that man's story made a huge impact on Nick. I have a choice to either be angry at God for what I don't have or be thankful for what I do have. And my mum, she said, "Nick, God's going to use you. I don't know how, I don't know when, but God's going to use you." And that's when I started seeing that there is no point in being complete on the outside when you're broken on the inside. And I found out that God can heal you without changing a circumstance. I gave my life to Jesus Christ when I read John 9 at age 15, where a man was coming through a village, and a man, this blind man from birth, Jesus saw him. People said, "Why was this man born that way?" Jesus said, "It was done so that the works of God may be revealed through him." And I felt like God answered my question. The question was, why? Why did you make me this way? And the answer was, do you trust me? That's the question. And when you say yes to that question, nothing else matters. But once we realize that when we read the Word of God and you know the truth of who you are, I am not a man without arms and legs. I am a child of God. I am forgiven of my sins. I'm an ambassador of the King of Kings and Lord of Lords. I'm nothing but a servant of the Most High God. God, though, lives in me, and I now live in His strength. And whatever Jesus conquered, I conquer. I believe if God doesn't give you a miracle, you are a miracle of God for somebody else's salvation. And I thank God that He didn't answer my prayer when I was begging Him for arms and legs at age 8. Because guess what? Because I have no arms and no legs, He's using me all around the world. And we've seen so far, approximately, this is conservative, 200,000 souls come to Jesus Christ for the very first time in the last 6-7 years. Because I'd rather have no arms and no legs temporarily here on earth to be able to reach someone else for Jesus Christ. That He hasn't forgotten your pain, He hasn't forgotten your family. And maybe while you're watching this interview, you've compared your suffering to my suffering. And that's not where hope is, to know that someone else, in your opinion, is suffering more than you. That's not where hope is. But hope is in the name of God, the name of the Lord Jesus Christ. Hope is when you compare your suffering to the infinite, immeasurable love and grace of God.
Isaiah 40, verse 31 says, those who wait upon the Lord will renew their strength. They shall mount up on wings as eagles. I didn't need my circumstance to change. I don't need arms and legs. I need the wings of the Holy Spirit. And I'm flying because I know Jesus is holding me up. Don't give up on God, because God will not give up on you. Chega um momento que você pensa que se mais uma coisa ruim acontecer em sua vida, você irá desistir. Neste momento você sente, isso vai ser impossível. Não vou superar. Vou demonstrar. Muitas pessoas pensam que quando eu caio, a vitória será quando eu levantar. Não é verdade. Vitória não é quando você deixa um vício que sai do seu corpo, sangue e da mente. Vitória não é quando as circunstâncias mudam. Vitória é quando o seu coração muda. Quando você põe um pouco de fé em Deus, tudo é possível. E Ele te dá forças para vencer nas dificuldades. Assim. Isso é Deus. Estás Darío, arrancó la cuenta. Con la boca, con la boca. Cuando me levanto siento el calor del sol y cuando vuelo el campo siento su verdor. A ti como a mí me da la claridad. Un ciego no vive en la oscuridad. Sé quién me quiere por bien y quién me quiere hacer mal. Para mí no hay racismo, son todos igual. A mí no me importa la realidad. Un ciego no vive en la oscuridad. Porque la vida nos enseña todo lo que hay que aprender. La cosa es entender.
como a ti me da la claridad. Un ciego no vive, un ciego no vive, un ciego no vive en la oscuridad. Gente que ve, pero no ve de verdad. Hay mucha gente que ve y no tiene sinceridad. A ti como a mí me da la claridad. Un ciego no vive, un ciego no vive, un ciego no vive en la oscuridad. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual de entre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha.
E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda.